a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo e estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo leve e divertido. Hoje um assunto muito expansivo, muito profundo, inclusive, reverberando aí no seu ser, né? Falando sobre frequências do bem. É isso, eu que sou do áudio também, eu vou me identificar bastante. Não é exatamente ter essa consciência da vibração, qual frequência que você está conectado e como mudar isso, né? Às vezes tá ali num dia mais desafiador, como mudar isso? Sim, existe saída para tudo isso. E para esse bate-papo leve, divertido e muito expansivo, a gente recebe aqui com muito amor e muita gratidão Toshi Ohama, seja bem-vindo. Grande Toshi, tudo bom? Obrigado, Pércio, obrigado, Rafa, pelo convite. É uma honra estar aqui, viu? Eu sei que eu dei uns dias aí meio furando aí com vocês, mas finalmente a gente conseguiu estar junto. Conseguimos bater a agenda, isso que é importante. Isso, mas uma hora da ação, finalmente estamos aí, viu? Gratidão sempre. Não, e muita porque o Toshi gratidão. não é de São Paulo, então também para poder vir para São Paulo também é complicado, né? Isso aí. E Muito muita bom. gratidão por estar aqui, não é? E bora transbordar aí, já deixo o convite para você se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar. Vamos compartilhar nos grupos do WhatsApp, grupos da família e tudo mais, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Lembrando que informação é energia, energia é informação. E parabéns por acessar mais saúde energética na sua vida. E como vocês sabem, a gente começa o podcast com a pergunta: Toshi, o que é saúde para você? Uau! Bom, saúde para mim é equilíbrio. Então é equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, né? E para tudo isso, aí sim, né, como a gente trabalha com as frequências do bem, então a gente ter um equilíbrio nas nossas frequências, nas nossas modulações. Então a gente, como a nossa base, né, a gente vai explicar um pouquinho aí, Xing, então tem o Yin Yang. Então é importante sim ter alegria, mas é importante também saber lidar com a tristeza, né? Então, quando a gente vê as ondas das frequências, tem o alto e o baixo, as senoides, né? Então, para mim, o equilíbrio dessas ondas é a saúde. Sensacional, sensacional. Não é colocar uma panos... resposta auditiva, muito bom, né? Eu tô lembrando aqui das ondas
dos áudios e tudo mais. Isso É bem aí. isso mesmo, né? Isso aí. Não é colocar panos quentes, não, você não tem que sentir tristeza, não, é saber lidar Sim, com isso, lidar, né? Como é. diz aqui o Pércio sabiamente, a tristeza durou 2 minutos, ou aquele problema, né, durou 2 minutos, ou a pessoa ficou remoendo ali 2 dias, 2 anos, uma vida Ficamos toda. dando importância para uma coisa que não Pois é, exatamente. E o que eu também falo para meus pacientes, até eu já fiz para mim, é sinalizar pra gente que a guerra acabou. Então, às vezes, a gente fica vivendo um negócio que aconteceu lá atrás e eu criei uma bandeira branca pra mim. Sim. Porque não tem mais sentido. Né? A pessoa já se foi, a gente já deixou. Bora viver novas situações, o presente, né? Novas frequências, Novas né? frequências, novas ressonâncias. É isso! Isso Tô aí. relembrando minhas épocas de piano e coisas do tipo lá que eu já tô até esquecendo já. Nossa, sensacional, né? Tipo, deu um basta, joga as armas no chão. Já foi época de luta, de guerra, Que de briga. né? Deixa... Inclusive, né, como o Toshi falou sabiamente aqui, briga com você mesmo, né? Esse autoabuso, autodestrutivo, automovimento ali de destruição. Basta, não é? Com certeza. E enquanto você permitir que o outro fale pra você que a guerra acabou, a guerra nunca vai acabar porque você tá esperando. Você tem que falar pra você. Aí a gente volta naquilo que eu sei que vocês falam, né? Rafa e Pércio, da gente poder se conhecer, da gente poder se amar. E sempre eu falo pros meus amigos que me procuram que eu vou entrar pra defender você de você mesmo. Porque às vezes, por muitas vezes a gente pega muito no nosso pé, né? Por muitas vezes a gente nem sabe quem é e a única coisa que a gente conhece da gente é com críticas, né? Se julgando de uma forma muito ruim, não consegue se abraçar, né? Não consegue se ver verdadeiramente. Então, Sim. Esse auto-julgamento, né? Que a gente Auto-julgamento. mesmo tem, né? exato. E parece que isso vira um hábito. E a gente não vê o hábito de se agradecer, de se permitir, de poder errar, de poder acertar, aprender com os erros e tudo isso que a gente vê nos Googles, nos Facebook da vida, eu falo, mas vamos pôr em prática também, né? Falar é fácil, vamos pôr em prática também. Exatamente, não. É muito diferente trilhar o caminho de saber o caminho, né? Exatamente. Então, colocar em prática. Excelente. É isso. Quanta saúde. Falando de saúde, deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407-4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia. E bora lá, né? Frequências do bem, né? O que é isso? Como aplicar isso no dia a dia, Toshi? Bom, eu sempre falo que tem algumas técnicas que eu, logicamente, respeito muito. Eu sempre falo que existe um terapeuta e uma terapia certa para cada pessoa e para cada momento também, né? Tudo isso pode mudar. Tem algumas técnicas que usam frequências puras, respeito. Mas eu acredito que a gente é música. Então a gente é uma soma de frequências. Então, como o Pércio bem sabe, se um piano tá cheio de cordas ali e tal, que é um instrumento até percussivo, né? E uma corda ali desafinado já desafina o piano inteiro, imagina quantas cordas um ser humano tem. Exatamente. Né? Então, meu trabalho o que é? É apresentar uma frequência como se fosse um diapasão. Um diapasão é um instrumento que tem um som padrão. Quando a gente vai afinar aquela corda, tem que tirar naquela nota do diapasão. Então, as frequências do bem é como se fosse várias notas, um diapasão completo, onde aquela nota daquela pessoa, aquela corda está desafinada e aquela corda tem que chegar até aquela frequência que a gente está emitindo para ela naquele momento. E na verdade, quando a gente coloca o paciente para ouvir, não é uma frequência pura, é uma música. E tudo isso tem base nos trigramas do I Ching, que é uma das bases da medicina chinesa. Então, para resumir muito, é como se a gente fizesse uma acupuntura sonora, né? Então a gente atinge os mesmos pontos de acupuntura, meridiano, então a gente trata não só questões físicas, mas também emocional, né? Que na verdade está tudo
conectado. Tudo conectado, Exato. exatamente. O I Ching, o que seria o I Ching? É um livro? O I Ching, a tradução seria o livro das mutações, então é constituído por 8 trigramas, com traços e semitraços, dando origem, né, justamente aos trigramas, e por vezes eu posso somar esse conjunto de trigrama um com o outro, que vai me dar 64 hexagramas. Então o I Ching, muita gente conhece por oráculo, né? Então onde joga moeda. O tradicional mesmo são varetas, e muita gente acha que é para ver o futuro. E o I Ching não, o I Ching é para ver como você está no seu presente, e a partir do seu presente pode-se determinar quais as possibilidades do seu futuro. Mas não é só oráculo. A gente pode falar que o I Ching é matemática, o I Ching é filosofia, ou Feng Shui, que é usado para harmonizar ambientes. Os profissionais usam o Bagua, que é justamente o instrumento do I Ching, né? E também pode ser música, né? Então, o I Ching tem tudo isso. E, através dele, é o que surge os canais, os meridianos da acupuntura. Então, lá em 2006, 2007, a gente criou um cálculo matemático com os trigramas do I Ching, onde o resultado dessa forma matemática é a frequência, é a nota musical que a gente tem que usar como base para tratamento daquele ser. E a gente fala ser por quê? Porque a gente não trata só humanos, né? A gente já tratou peixinho, cachorrinho, gatinho e plantas também. Eu vi até que você já fez estudos aí com plantas também, Com né? plantas, e a gente tem equipamento lá que retira, a gente entende a comunicação das plantas também, né? Então tem tudo isso. Nossa, sensacional. Um dos primeiros vídeos seus que eu vi em redes sociais foi aquele mini abacaxi. Que você... mini abacaxi. Esse eu não cheguei a ver. Isso. Inclusive o mini abacaxi tá até hoje lá, tá grande no vasinho assim. Então cada planta tem sua própria frequência, né? Então a ideia é, imagina a gente tomar lá o capim-cideira para se acalmar, né? Por que não usar a frequência dela para também a gente se acalmar, né? E a planta sempre me ajuda a compor as frequências do bem. Então, exemplo, quando a gente vai gravar uma banda, né? A gente vai ter o baixo, a guitarra, a bateria, o vocalista. Então, imaginem vocês que a planta assume um desses instrumentos. Entendeu? Então, uma parte da banda. Uma parte da banda, né? Então, e literalmente a planta, no nosso equipamento, a planta acaba tocando o nosso teclado, os nossos sintetizadores lá. Basta eu programar, dar o sinal e ela acaba tocando, acaba assumindo. E é apaixonante, pois é uma conexão com a natureza, né? É um resgate, um relembrar da frequência, a essência divina de cada um. E eu que fui criado por avós, né? E eu brigava com minha avó, eu era criança, porque ela conversava com a samambaia, né? Imagino ela lá. Coisa de louco, no lugar né? melhor. Tá vendo? Você brigou tanto comigo. Agora você conversa, você escuta. Pessoa, você tá mais louco que eu. Né? Mas é interessante. Inclusive, quando a gente lá tá ouvindo a frequência da planta ali, se a gente vai com uma intenção, por exemplo, com a tesoura para cortar a folha, sem cortar, mas com a intenção, a frequência ela já muda sente, né? na hora. A partir do momento que a gente traz paz, em menos de 2 segundos ela volta à frequência normal, né? Olha que legal. Então a planta realmente entende. Não é porque não tem olhos, boca, etc., que não tem vai... energia. Tem energia, vai sentir, tem seu sentimento, né? Então a gente foi juntando tudo isso e foi somando para aí sim criar as frequências do bem. Legal. E as frequências do bem, como que é o tratamento em si? É online? A pessoa está numa determinada situação, ok, vou me permitir, né? Inclusive você já começa a sentir a energia, daqui a pouco o Toshi vai deixar as redes sociais dele para você se permitir fluir e navegar por esse universo incrível, não é? A pessoa sente ali, vou me permitir trilhar esse caminho.
as frequências do bem ali são entregues para a pessoa ouvir na casa? Como é que funciona? Ou é uma sessão? Como é que funciona? É online, presencial? Sim, então a gente pode fazer tanto online quanto presencial, né? No presencial eu atendo no meu estúdio / consultório, né? Que é basicamente um laboratório, que é lá que a gente grava todas as frequências. E quando online, a gente manda essa frequência do que a gente chama a frequência básica das frequências do bem, onde eu já tenho frequências ali prontas para o primeiro momento. Porque quando chega o paciente pela primeira vez, lógico que eu não sei muito, né? Não existe a frequência dela ainda, né? Dela ainda. E tem muitos que, por muitas vezes, a frequência básica, que a gente chama, já funciona muito bem. Mas por vezes, eu falo que lá o estúdio é como se fosse uma farmácia de manipulação. Só que a gente manipula a frequência. Então, sim, você cria, né? Cria. Então, porque eu tive depressão, né, lá no passado, então é o que eu falo. Como eu já precisei muito de terapia e terapeutas, tudo aquilo que não fizeram por mim eu tento fazer diferente. Uma delas é não tratar ninguém igual. Porque cada ser é único. Por mais que eu tenha tido depressão, uma outra pessoa também, mas a origem disso, o histórico que trouxe essa depressão é diferente. Então isso deve ser respeitado, né? E tudo aquilo que fizeram por mim nas terapias eu tento evidenciar cada vez mais. Então, por vezes, a gente cria as frequências personalizadas, né? Aí eu peço um tempinho, a gente produz, eu estudo tudo certinho ali, e aí eu mando para ela, aí eu mando com o manual tudo certinho para ela usar por um determinado tempo, horário, etc. Então tem várias formas. E quais são? Muito legal. Muito legal. E a pessoa usa no momento dela, enfim, né? Isso, e tudo mais. Isso. E quais são os principais motivos de busca das frequências do bem? Olha, lá a gente já tratou, como a gente está cuidando desde 2007, né? Já passaram várias questões, mas os mais, pelo menos aí, vamos dizer, no final de 2024, muita gente está me procurando por falta de foco e procrastinação. Uau, E que todo mundo chama de TDAH agora, que com aquela coisa, Isso, né? colocou numa panela só. Virou uma coisa comum, né? Comum, e não é bem não é. assim. E de novo, cada um vai ter o porquê, né, que essa falta de foco veio à tona, né? Então, é uma das que mais o pessoal tem me pedido, né? A gente cuida muito de criança autista também, né? Muitas pessoas também com Alzheimer, né? Nossa. Provavelmente muita ansiedade. Muita ansiedade, depressão, pânico. Aí entra a parte física, diabetes, fibromialgia, pressão alta. Porque a gente tem que lembrar que as frequências do bem, a base é a medicina chinesa. Né? Então, tudo aquilo que a medicina chinesa pode tratar com as você frequências consegue trabalhar também. Isso. Então, a gente consegue trabalhar na questão não só emocional, mas também física. Mas lembrando que a medicina chinesa também acredita que tudo vem da emoção. Também porque tem outras, né? Também que seguem a mesma linha. Então, a partir da base ali dos elementos dos órgãos da medicina chinesa, a gente sabe também definir quais frequências a gente deve utilizar naquele momento, pelo menos no primeiro momento. Que legal. Ou seja, muito tudo show. deriva das emoções? Podemos dizer em 99%. Né? Então, só da pessoa, por exemplo, como eu falo que a consulta começa lá no portão. Lá. Então, quando ela decide te procurar, na verdade, também. né? Então, quando ela fala, oi, Toshi, bom dia, ali a gente já vê cor dos olhos, o como gesticula, né? A altura da voz, a velocidade das palavras entre uma e outra, né? Ali a gente já consegue identificar, até alguns pontos ficam marcadinhos na aurículo, referente aos órgãos que estão desequilibrados, e cada órgão tem uma referência com uma emoção. Né? Então, fígado é raiva, rim, medo, etc. E a partir desses órgãos começa a desequilibrar outras partes do corpo. Exemplo, eu, Toshi, fui curado de sinusite tratando o meu fígado. Uau! Que legal. Que legal. Nada de questão assim respiratório, que na medicina chinesa a gente fala que o muco do fígado sobe, que na verdade é uma inflamação. E hoje todo mundo está falando de inflamação, né? Glúten, leite, derivados, nanana. Sim, mas só tem um órgão que vai lidar com isso, por exemplo, que é o fígado. Então, se o fígado não sabe lidar com aquilo que seria a toxina, ele não deixa para o intestino, né, jogar para fora do corpo.
vai circular no nosso corpo. E para cada pessoa vai ter um ponto vulnerável. Exemplo, já tratei de 3 homens na mesma semana que não se conheciam, com dor no ombro, mesma dor no ombro, e eles já faziam fisioterapia, tomavam remédio há mais de 5, 6 meses e não melhoravam. E aí eu falei, olha, se fosse algo pontual, com certeza fisioterapia e remédio ia dar conta. Não passou depois de um mês, já tem algo estranho. E eu tive que explicar para eles, eu sempre explico, eu sempre dou uma aulinha de medicina chinesa, porque eu acredito que a cura está na pessoa que me procura. Então foi uma das coisas que também não fizeram por mim. A partir do momento que eu explico e faz sentido para essa pessoa, essa ferramenta de cura tende a se despertar muito mais facilmente e ela acaba colaborando. Aí sim a gente entra em ressonância. Né? Então eu explico, aí eu tive que explicar para esses 3 homens, olha, é fígado, 2 deles, toxa, o que tem a ver? Fígado, né? Eu falei, ó, vamos lá. Aí expliquei, eles entenderam, em 2 consultas já não tinha mais dor. Uau. Olha que legal. Né? Então a gente até não é, porque depende de cada pessoa. Então não posso prometer um resultado rápido, mas eu sempre brinco, talvez seja verdade que eu sou muito arrogante, né? E devo ser, porque eu já vou para ganhar o juro na primeira consulta, se possível. Mas lógico, a gente tem que entrar em ressonância e o paciente tem que, sempre falo na primeira consulta, você tem que ver se você gostou de mim, se foi com a minha cara, se eu te tratei bem. Né? Porque fazer algo forçado já não vai repelir. Né? Se não tiver o rapport, né, daquela coisa, não fecha, rapport, né? Não fecha. Então, essa é a questão. Agora, quando as pessoas entram em rapport, entram em ressonância com a gente, ixi, lá, é o que eu falo, é verdade, rola até receita de bolo, receita de adubo, ixi, Maria, o pessoal lá fica amigo. Isso que é bom, né? Isso que eu, assim, eu gosto dessa forma, né? Não estou falando que eu sou o mais certo, entre muitas aspas, ou o mais errado, mas é o meu jeito, né? E eu sempre falo que as primeiras frequências que a gente tem que ouvir é a frequência que sai da boca de cada pessoa. Né? Mesmo em palestras para terapeutas, eu sempre falo, não coloque a sua técnica na frente daquela pessoa que precisa de ajuda. Né? Por muitas vezes ela só precisa falar. Exato. Eu falo que a maioria das curas, uma grande maioria, é muito simples. Um simples abraço, um simples eu te amo, um simples copo d'água. Mas não estou falando que é fácil. Porque isso depende de mudança de comportamento e de hábito que por muitas vezes a pessoa não está vendo. Né? Então meu trabalho é esse. Então tem gente que logo ali nos primeiros 30, 40 minutos a pessoa chega de um jeito e fala, poxa, já estou melhor. E eu não coloquei. Tem sessões que eu não coloquei frequência, para vocês terem uma ideia. Porque eu não precisava. Né? E isso é tudo aquilo que a vida foi me proporcionando, porque um dia eu precisei disso tudo e eu não tive. Então, a partir das dores que eu tive também, que para mim a maior escola é a vida, né? Então, ela foi dando grandes diplomas para mim, assim como todos. A gente só tem que aprender a valorizar esses diplomas. E hoje é o que eu faço com meus amigos pacientes lá quando me procuram, né? Nossa, Show. Tão lindas suas palavras aqui, trazendo essa consciência. Me lembrou de uma aluna, num dia numa mentoria, ela falou assim, nossa, Rafa, eu tava na academia e veio uma senhora do lado, meio que querendo conversar, que tava com problemas pessoais e não sei o que, e eu não sabia o que falar. E ela falou, né? E aí eu fiquei ali só ouvindo tal, não sei o que, e a senhora foi embora. O que você acha que eu deveria ter falado? Eu falei, não, você já fez tudo o que era para ser feito. E eu acho que já tinha resolvido, inclusive, ela nem percebeu, né? Exato, eu fiz, você ouviu. Só ouvir. Então, só de estar ali na disposição de ouvir a pessoa, né? Que você falou, às vezes a pessoa só quer conversar, né? Ter um ombro amigo. Exato, e por muitas vezes é que, bom, tem a historinha lá, né? Porque eu cheguei a morar realmente 2 dias debaixo da ponte, né? E ali eu tive isso comigo, né? A primeira parte eu sempre falo que é bonita, a lua tava cheia, né? A segunda parte é que os pernilongos estavam comendo minha perna, porque eu tava do lado de um rio, né? Mas eu olhava pra lua e eu pensei assim, puxa vida, como eu gostaria que alguém estivesse aqui comigo, que não precisasse falar nada, mas que me transmitisse segurança. Era a coisa que eu mais precisava naquele momento. E a segunda coisa que eu falo pra lua, olhando pra lua, é, se um dia eu pudesse ser essa pessoa
que transmite segurança, gostaria de ser. Mal imaginava eu que um dia teria... Chegou o seu momento, né? Isso. Então, eu nunca esqueço disso e é isso que eu tento proporcionar para todo mundo, inclusive para os animais, né? Os cachorrinhos e gatinhos que me procuram lá. Para todo mundo, né? Nossa, esse porto seguro, legal, né? né? Saiba que você não está sozinho, não é? Isso é tão importante, né? Família, saúde energética, né? É isso. Exato. Se conectar com pessoas boas, né? Exato. Isso E para quem não te conhece, Toshi, conta um pouquinho da sua história, né? Que você falou que morou 2 dias, literalmente, né? Como que E você... eu também tô com curiosidade. O abacaxi. Quero saber do abacaxi. Eu tô com aquele abacaxi na cabeça ainda. Eu vou comentar aqui, ó. Junto ao abacaxi. Quem é da comunidade vai lembrar disso, tá lá no grupo da comunidade, no grupo do WhatsApp da comunidade. A gente tava falando sobre frequências, né? Sobre essa questão de você se comunicar com o alimento, as questões que estão no seu prato, enfim, você se conectar mais energeticamente, né? E aí me veio nesse vídeo seu na internet, eu mandei no grupo lá da comunidade. Falei, olha só, pessoal. Como que eu não vi. É que na verdade não só essa experiência de você se comunicar com os alimentos, são 9 experiências que a gente fez lá dentro com física quântica e tudo mais, Que legal. baseado nessa questão das frequências. Aí depois você fala pro Perso do abacaxi. Com certeza. É abacaxi ornamental, não é? Aquele É um abacaxi. mini abacaxi, pelo que eu abacaxi. sei. Que legal. É como tá num vasinho de suculenta, inclusive, que eu ganhei desse tamanhinho e, nossa, as folhas estão assim, gigante agora, né? Que legal. E tá dando até agora, né? Um abacaxi nele, mini abacaxi, assim. Que legal. Então, bom, já aproveitando então, falando dessa experiência do abacaxi, aí a gente conta um pouquinho da nossa história, mas a ideia foi entender o que tá por trás daquele comportamento daquele mini abacaxi que estava crescendo tanto dentro de um vasinho. Tão pequeno, né? Então, não, é de suculenta, assim. Aqueles mini vasinhos mesmo. E até pensei em transplantar, mas eu fiz um pequeno teste ali, eu coloquei um pouquinho de terra a mais ali no vaso, ela já não gostou muito. E ela tá gostando daquele jeito, esse mini abacaxi. Tinha que ser daquele jeito, né? Então, nesse teste, o que eu fiz, né? Para entender como que tá o humor do abacaxi, vamos dizer assim, né? O sentimento. Então, a gente captou a frequência e depois eu coloquei um pouquinho de adubo, dei mimei um pouco. E a frequência alterou para uma frequência, digamos, não tão legal assim. Olha. Ela não queria ser tão mimada assim. Não queria, vamos dizer assim, ela vai ser um abacaxi bem independente. Me deixa aqui. Deixa que eu tô bem pra caramba. E aí eu retornei com a terra, né, lá que tava anteriormente e voltou à frequência normal, né? Então vira e mexe até hoje, por isso que eu falei que onde eu atendo lá no presencial é um consultório / laboratório / estúdio, né? Porque as pesquisas continuam, até pesquisa de novos equipamentos para a gente entender melhor e poder ajudar mais com as frequências do bem, né? Mas a história do abacaxi é isso. E aí resolvi gravar o vídeo. E o mini abacaxi chamou muita atenção. Sim, com certeza, porque eu nem tinha visto, né, esses mini abacaxis que você está falando. Tinha um mini abacaxi bem na ponta. Que legal. Lá, e um monte, a mesa ali das frequências, um monte de luzes também. Tudo aquilo ali são equipamentos, né? São sintetizadores que a gente foi adquirindo, né? Porque minha formação é áudio, né? Então a gente foi adquirindo para estudando. E até hoje a gente continua com isso, né? Muito sensacional. legal. E parabéns pelo trabalho, parabéns por trazer para o mundo toda essa tecnologia, toda essa consciência. E falando sobre esse mini abacaxi, né? Mais ou menos o que você falou, eu gosto muito de plantas, né? Show. E ele tem o dedo verde, viu? E já aconteceu isso muito comigo. De falar, vou colocar mais, sei lá, mais não sei o quê, mais adubo, vou melhorar o vaso e tudo mais. Morreu. Porque era aquela independência que às vezes o vaso não precisava, né? Eu tenho uma planta lá que eu não posso falar muito alto, senão as outras vão ter ciúmes. Mas são minha planta favorita, né? Que se chama glicínia. Né? Glicínia é muito comum no Japão, inclusive tem uma árvore centenária que cobre uma praça inteira lá de mais de 100 metros. É uma árvore só que cobre essa praça lá no Japão. E essa planta tinha na casa onde eu morei com meus avós, que ela dá flor pendente, parece cacho de uva. E perfumada, né?
E eu ganhei uma muda, no primeiro ano deu muitas flores, e depois eu comecei a colocar adubo a cada 3 meses, variando o tipo de adubo, né? A quantidade certa, regando. Mimando, né? Isso. Passou 2, 3 anos, não tava dando mais nunca flor. mais. E eu sempre comprei adubos no mesmo garden, né? E é um senhor japonês e tal. E aí passou uns 4, 5 anos e nada da glicínia da flor de novo. Nada. Geralmente dá flor no verão. E aí eu perguntei para esse senhor o que eu tava fazendo, né? O que eu tava fazendo de errado. Ele olhou assim para mim: eu vejo você sempre comprando adubo para ela, né? Tá tratando bem ela, né? Eu falei, tô. Esse é o problema. Uhum. Aí que às vezes eu falo em palestra, né? Por muitas vezes pra gente dar flor, a gente tem que tirar de tudo que tá ali na terra, de tudo que tá ali na base da nossa raiz, pra gente florescer e depois até virar frutos. Eu não tava dando essa chance para aquela glicínia se conhecer, né? Para ela entender que ela já tinha maturidade suficiente de se autovalorizar, de se auto-entender que ela podia dar flores por si só sem depender de mim. Aí ele falou, fica 1 ano e meio sem dar adubos e deixa também ali 2 semanas sem água. Ela tem que entender esse processo. 1 ano e meio depois, carregou de flor. Porque você seguiu o processo dela, né? Deixou ela se desenvolver, né? Isso. É a mesma coisa humano, né? Quando a gente cria um ser humano ali dentro de uma redoma, para essa criança, esse adolescente e esse adulto dar o primeiro passo fora disso, sendo que não tem mais essa redoma, nem essa jaula, nem essa gaiola, ela não sabe, né? Então, vamos dizer assim, eu sei que me prolonguei um pouquinho, é porque eu aprendo muito nessas questões, né? Nessas questões da natureza. E é verdade, eu tenho aprendido muito com as plantas, com meus cachorrinhos, com meu gatinho, com meus peixinhos. Às vezes essa superproteção piora, né? Me lembrei muito aqui daquela questão, muitas vezes não ajudar é ajudar. Exatamente. Às vezes a gente acha que tá ajudando, dando, né? E forçando uma situação, mas tá piorando, né? E todo mundo tem seu processo. Então eu sempre falo em palestra, né? Eu sempre pergunto, qual é a frequência mais difícil de se fazer? É o silêncio. Então o silêncio no momento certo, ela diz muita coisa, ela transmite muita coisa. E por muitas vezes a gente pode oferecer ajuda. Só que a pessoa naquele momento não quer. A gente de fora, então, eu tenho muitos aquários na minha casa, né? Então eu falo assim que o peixe não sabe que está dentro do aquário. A gente que está do lado de fora sabe. E para a gente apontar é fácil. E a gente reclama que as pessoas nos julgam. E é da mesma forma. Então fica assim, né? Todo mundo aponta. Mas e aqui? Aí a gente volta para aquilo de novo. E aqui, né? Então, quando a pessoa começa a amadurecer, começa a entender que ela é capaz de florir, por exemplo, eu falo até isso para meus pacientes. Eu quero que logo, em breve, você não precise mais de mim. Você pode vir aqui para tomar um café, conversar, mas não mais como terapeuta Toshi. Como Toshi. Simples assim, né? Porque todo mundo tem que entender e sentir a liberdade, né? É isso. Exato. Muito bom. Que é o movimento de autocura. Exatamente isso. Exatamente. Falando em autocura, eu deixo o convite aqui da comunidade neuroquântica, onde você trilha o caminho. Como eu disse, é diferente saber o caminho e trilhar o caminho. Exato. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante 1 ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência
consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade Neuroquântica, né? Essa plataforma incrível com cursos, mentorias, e-books, áudios, diversos movimentos ali, como diz o Perso, é uma biblioteca de cursos, é a Netflix da consciência, não é? Para você trilhar o caminho. Lembre-se, quando você entra para a Neuroquântica, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Né? Muitas vezes, né? Nossa, minha vida tá indo incrível, depois que eu entrei para a comunidade, algo de ruim vai acontecer. Não, se acostume com as coisas boas acontecendo. E olha só, sinta-se presenteada aqui, ó, que aqui tem uma aula nesse QR Code, você assistindo na TV, coloca aí o seu celular pertinho que já tem uma aula para você trilhar esse caminho, já colocar em prática, porque não é sobre aprender, é sobre aplicar, é sobre reconhecer essa divindade do seu ser e trilhar todo esse caminho de autoconhecimento, que não é, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é, autoconhecimento tá mais para autoconscientização, essa permissão do ser divino que você é. E o Perso está deixando 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. Então, fazendo sua inscrição, coloque lá Saúde Energética e você tem 10% de desconto e seja bem-vindo a bordo. É isso, é mão na massa. Mão na massa. Eu falo isso todos os dias, mão na massa, galera. Que a gente vai, muitas experiências, muitos movimentos ali e no final a gente coloca a mão na massa para você aplicar dentro da sua realidade. Que nosso objetivo é ver os resultados na sua vida. Maravilha, Rafa. Não é? E o Perso tá lá também. Tamo junto. Bora lá. E o Toshi falando aqui, né, de todas essas experiências do abacaxi. Muito legal essas coisas das frequências, exatamente, né? Gente... da permissão e tudo mais. E Toshi, como que você chegou até esse momento das frequências do bem? Então, tudo isso começou em busca da minha própria cura. Né? Então, falando da minha parte profissional, eu comecei lá como DJ com 12 anos de idade. Né? Eu sou da época do vinil ainda, né? Dos bolachões. Né? Eu não conheço isso aí, mas meu avô me mostrou bastante essas coisas aí. É por isso que eu fiz até assim, é um negócio assim. E fita cassete, fita de rolo, enfim, sou dessa época ainda, né? E depois de muitos anos eu fui estudar engenharia de áudio, né? Que nada tem a ver assim com DJ. Você também é engenheiro, então? Engenheiro de áudio, engenheiros aqui, E aí, para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que a gente estuda na engenharia de áudio é logaritmo, né? Porque o que a gente escuta é matemática. Sim, né? sim. E depois saio desse curso, fui trabalhar em TVs, né? E depois eu fui trabalhar colocando caixas acústicas para grandes shows para 10, 20, 30 mil pessoas, né? Porque não é só empilhar caixas acústicas, tem todo um cálculo matemático para que todo mundo escute por igual, né? Então, das bandas mais conhecidas, eu prestei serviço para Jota Quest, Capital, e a última turnê foi Sandy Júnior, né? Na época. Mas foi justamente nessa época, que não por causa da equipe de Sandy Júnior, não, mas pela minha história pessoal, que eu fiquei com depressão, síndrome do pânico. Aí tudo isso junta com uma história pessoal, que é quando eu nasci, minha mãe faleceu no meu parto, eu não conheci, fui criado pelos meus avós, tratava meus avós como pai e mãe, meu avô faleceu com câncer quando eu tinha 15 anos, e minha avó faleceu quando eu tinha 18 anos, no dia da abertura das Olimpíadas de 96, ela faleceu nos meus braços. A partir daquele momento eu me vi sozinho, né? E eu sempre falo que eu era aquele neto mimado que não sabia nem fritar um ovo, eu era esse aí. E aí eu fui morar de favor em vários lugares, no qual tenho muita gratidão, e aí eu consigo ali alugar uma primeira casinha ali numa vila simples, e aí que eu entendi que eu não estava preparado para morar sozinho, ou seja, vida. morar comigo. A vida mesmo, né? Porque aí os pensamentos tomaram conta de mim. Aquela sensação de culpa, que eu poderia ter salvo a minha avó, né? E eu via como um filme, assim, ela falecendo, não fazendo nada. E isso eu tô falando ali no início dos anos 2000. E aí eu trabalhava com o público, eu tive síndrome do pânico, no qual eu tinha medo de ver pessoas. Né? Então só de pensar que eu ia ver público, minha mão já gelava, aquelas coisas todas. Inclusive já abandonei evento, no meio do evento.
né? E depois eu tentei coisa pior com a minha vida. E foi nessa época aí que eu deixei de pagar meu aluguel, porque quando a gente tá nisso, a gente fica fechado totalmente, num casulo, e aí eu fui despejado da casa. E aí que eu passo 2 dias debaixo da ponte. E como eu havia tentado, né, contra a minha vida, depois de 3 meses eu comecei a desmaiar do nada, e aí eu fui ao médico, aí o médico me dá 3 meses de vida. Porque surgiu algo no meu cérebro parecido com um quadro bem no centro que ele falou, olha, Toshi, não sei o que fazer. E até então eu não acreditava em nada de terapia. Nada. Zero. Tinha preconceito. Era o que você precisava, né? E aí eu conheço um acupunturista. Na minha primeira sessão de agulha, já saí de lá pisando nas nuvens. Na minha 4ª sessão, ele olha nos meus olhos e pergunta se eu queria me curar de verdade. Eu falei que sim. Aí ele falou, venha toda quarta-feira, 9 da manhã. E eu fui na minha primeira quarta-feira, ele já não aplicou mais nada em mim. Ele já era professor de terapias e ele começou a me passar tudo o que ele tinha de conhecimento para mim. A primeira coisa foi a radiestesia, depois medicina chinesa, a hipnose, mas qual era a ideia? Não era para que eu me tornasse um terapeuta. Eu nem me imaginava isso. Era para que eu entendesse o como eu havia criado isso em mim. E eu entendi que eu tinha muita raiva dentro de mim. Eu tinha muita mágoa dentro de mim. Culpa. Uhum. Eu não sabia quem era o Toshi. Eu não sabia que eu podia ser meu melhor amigo. Eu não sabia que eu podia me amar, que eu podia ser feliz. Você não se conhecia mesmo. Nada, porque Uhum. não porque eu não tenho a família assim como base, mas eu vejo que muitas vezes a gente se fecha numa família e que isso também pode criar uma gaiola invisível. Hoje vendo, né, por ter passado por isso, mas enfim. E aí logo no primeiro mês que eu comecei a estudar com meu professor, fui fazer um novo exame e o coágulo estagnou. O médico já achou um pouquinho estranho. 6 meses depois, né, do prazo de validade dado para mim, o médico falou, olha, você tá tomando algum chá, fala alguma coisa, porque começou a regredir. Fala o que você tá fazendo, qual né? É o segredo aí da coisa, né? Eu falei, tô estudando medicina chinesa, aí ele falou, eu estou fazendo pós em acupuntura nesse momento, então eu sei que isso tá te ajudando. Continua. E eu sabia, então, como, né, tinha trabalhado com som, eu sabia uma coisa básica, que uma música, um som podia deixar uma pessoa triste ou feliz. Começou assim. E aí eu adquiro um primeiro tecladinho, um primeiro sintetizador e eu começo a criar algumas frequências para mim. E você não tocava nada até então? Ah, olha, que louco. Eu fui e eu sempre, até hoje, eu não tenho assim muita mobilidade, muito trejeito de pianista, tecladista. Eu vou muito mais pelo que a gente criou, que foram os cálculos lá. Então eu vou muito mais pela parte técnica do áudio, de nota musical, etc. E aí comecei a criar. Esse meu professor, que meu terapeuta se tornou meu professor, começou a distribuir essas frequências para os alunos dele que já eram terapeutas, para ver se dava resultado, e começou a dar resultado quase de 100%, né, esses terapeutas usando os pacientes deles, né? E só que eu não acreditava que isso estava dando certo. Então meu professor começou a tabular no Excel ali, falou, ó, todo mundo está tendo resultado 100%, só tem uma pessoa que não acredita nas suas frequências. Você. Eu mesmo. Uhum. Né? Porque, pô, eu era do áudio, era do som, que tem a ver, né? E você era 0 e 1 também, né? Ou isso ou Exato, aquilo, você não tinha parte humana, né? E aí eu entendi que eu poderia criar algo, mas até então não tinha sido apresentado os trigramas do I Ching para mim. Aí meu professor me apresenta, olha, vai estudar isso aqui. E eu falei, putz, aí ele me dá o livro do I Ching. E aí eu fico estudando, só sei que fiquei uns 2 anos e meio estudando aquilo. E aí a gente cria um cálculo matemático com os trigramas do I Ching que dá exatamente o mesmo resultado da nota musical com a sua equivalência em frequência em relação aos livros de física. Bate. E eu falei, eu tô ficando muito doido, né? Aquela coisa, não é possível. Aí mostrei pro meu professor se emocionou. E aí a gente começou a fazer uns primeiros testes. A gente já não foi gritando eureka, descobrimos nada disso. A gente ficou mais um ano e meio testando em feijões, né? Depois em grupo de peixes,
enfim, depois em amigos, claro. Sempre assim. E aí, eu já era aquele cara que acompanhava meu professor para deixar as palestras tudo montadinhas, né? Aí na hora do café os terapeutas vinham, Toshi, você tem que se tornar um terapeuta. Eu sou do som, aquela coisa. E mais um ano para eu dar o sim, né? Vou me tornar nesse dia. Meu professor ficou muito emocionado. E aí eu vou em busca eu já tinha aprendido muita coisa, mas né, precisava executar, né? Só aprender também não resolve. Exato, né? e também eu queria ter o diplominha tudo certinho, sabe? Para não ter problema, né? Enfim, aí fui em busca de todos os diplomas e aí que a gente começou a trabalhar com as frequências do bem. Bom, resultado, né? Aquele quadro não existe mais, estou curado com alta oficial, já tenho 6, 7 anos, alguma coisa assim, né? Meu médico, o mesmo médico lá que me deu o prazo de validade, é meu médico até hoje. Tirou sua validade, né? Hoje, logicamente, é mais que amigo, né? Hoje ele mora na Espanha, etc. Enfim. E então todo esse processo que eu entendi de sofrimento, de culpa, de vitimismo, de depressão, isso é 90% do que eu uso em relação às pessoas que me procuram. Né? Porque teve o dia, até eu tenho que tirar foto com esse poste, que foi o dia que eu abracei o poste lá, que eu sou de Mogi, né? Então lá tem uma loja famosa lá, eu tava no calçadão, sábado, 10 da manhã, calçadão lotado, e eu olho pro poste, o poste olha pra mim, pintou um clima, né? Eu fui lá e abracei o poste, comecei a gritar muito alto. Eu enjoei da minha história, eu só fico falando que meu pai e minha mãe morreram, que eu tô sozinho, eu quero escrever uma nova história. Aí aparece uma senhora e pergunta, precisa de ajuda? Eu falei, sim, eu preciso me ajudar. Ela falou, você quer escrever um novo roteiro para sua vida? Sim. Então, a partir desse momento, Deus te abençoa, que assim seja. Eu falei, amém. E foi mágico, foi muito louco. Assim que eu fui largando, não depois que eu larguei, assim que eu fui largando, eu já fui, é como se eu tivesse dado um passinho pro lado de toda a situação que eu via da minha vida. Eu não estava mais olhando com o mesmo olhar, no mesmo foco. Eu entendi, eu não tenho família. Eu perguntei, será que tem um lado bom de não ter família? Você já foi pensando de uma outra forma, né? Porque eu só via tristeza, é o hábito, é o comportamento. Condicionamento. E eu falei, uau, eu tenho uma liberdade, eu posso ser feliz, né? E aí eu fui fazendo coisas para mim. Por exemplo, eu tenho falado, né, que por vezes, às vezes eu mando flores para mim, eu compro flores, mando para mim, né? Tem até já um meme, né? Mimimei. Isso aí. E é isso, né? Tem uma, acho que, né? Mimimei. A minha namorada tá aqui, mas eu entendi que eu não posso deixar na mão dela a minha felicidade e o amor, porque é muita carga para ela, né? Ela não vai vir para tapar meu buraco. Agora, se eu tiver amor, se eu tiver felicidade e ela vier, é um bônus. E assim para ela. É um ganha-ganha, soma. Exato, a soma. Não é mais aquela questão, né? Encontrei a metade da minha laranja. Não, eu sou uma laranja inteira, encontrei mais uma laranja. E hoje vamos fazer um belo suco. Exatamente. É sobre isso. Então, foram essas experiências que a vida, né, foi aí me trazendo, que a gente soma e que depois a gente deu o nome aí de frequências do bem. Então, é tudo isso. Muito legal. Nossa, que lindo. Eu já tive o prazer de conhecer, é muito legal. Não conheci com todos os teclados, mas vou conhecer. Claro. Não, inclusive no evento, né, Manaki For All, que nós tivemos em dezembro do ano passado, né, você contou um pouco da sua história, mas hoje foi muito mais enriquecedora, não sei, foi diferente. Hoje a gente ouviu completa, exato, né? num olhar diferente, eu achei, nossa, até de certa forma emocionante, que você falou, e meu professor emocionou e eu tava aqui, tipo, quase chorando. Nossa, não, sim, é muito emocionante muito legal. E inspiração também para as pessoas. E o legal é que você executa as frequências do bem porque você já fez com você mesmo, né? Então é algo que não é uma coisa da boca para fora, é simplesmente algo que você realmente vive, né? Exato, então o meu maior laboratório fui eu você mesmo. Comigo. Então, e de verdade, por vezes no final do dia eu me emociono muito agora de alegria. Ontem mesmo atendi uma pessoa que eu falei, puxa,
que quando a gente entra em ressonância é mágico, né? E eu vi que ela tava na minha, eu na dela, eu falei, puxa, você não sabe o que eu fiz para chegar até aqui, eu também não sei o que você fez para chegar até aqui. Todo mundo tem suas dores. Mas hoje aqui não, é um resultado de tudo isso. E que bom, hoje eu entendo. Antes, por exemplo, né, eu via minha avó, mãe falecendo nos meus braços, eu falava, puxa vida, não fiz nada, né? Aquela sensação de culpa, né? Culpa. Olha como um simples, por isso que eu falo que a maioria das curas é simples, mas não é fácil. Um simples passinho do lado, com um olhar diferente. Meu olhar hoje sobre isso é que honra que ela faleceu no meu colo. Porque quando eu nasci, ela deu isso pra mim. E pra mim tem 2 momentos mais importantes da vida. É o nascimento e a morte. Exato. E num desses momentos, eu pude oferecer meu colo. Então, eu sou uma pessoa totalmente assim, realizada. Eu tô vivendo realização. Nossa, tô vivendo muita coisa ultimamente. E tudo isso é mágico. A gente tá atendendo pessoas do mundo inteiro. E foi uma coisa criada para mim, né? Que até teve a fase lá que muitos amigos meus do som falavam, poxa, você tá doido. Isso não funciona. Que tem essas fases. Sempre tem, né? E que bom que você não deu ouvido também pra isso, não é? Não, sim, mas dá aquela fraquejada, né? Sim, um medinho, normal, né? Que a gente fica dando ouvido pros outros, aí até uma hora que a gente fala, não, mas calma aí, eu tenho que fazer por mim, né? Sim. E você falou, né, que no momento que você estava ali debaixo da ponte, que o que mais você queria era uma pessoa que fosse seu porto seguro. E aí me veio uma consciência que agora você falando da sua avó novamente, você foi o porto seguro dela naquele momento do falecimento dela. Né? Olha que coisa linda. E debaixo da ponte você não estava com essa consciência. E depois que você foi trilhando o caminho, você foi se percebendo. Com certeza. E dando um novo olhar para aquela situação. E eu sempre falo em palestras para terapeutas, né? Que você, como terapeuta, tem que se cuidar antes de todos. Não estou falando que você não vai ter suas dores de barriga, é um ser humano, né? Estamos humanos. Mas aquele grosso que te faz mal, aquilo tem que estar resolvido. Pelo menos caminhando para isso. Então, vira e mexe, eu pego foto dos meus avós e eu me provoco. E aí? Será que você está fingindo? Será que é verdade isso, né? Será que você realmente se curou? Ou você está se enganando, né? Criou uma máscara para falar num podcast no Saúde Energética. Sim, exato. Não. Eu falo, não. E por muitas vezes eu choro de emoção, de felicidade por eu ter sido abençoado, por ter tido avós sensacionais, magníficos, que fizeram tudo o que podiam fazer, até a mais, assim, que eu sou muito grato. Na verdade, eu sou grato à minha vida. Porque... eu vou usar a palavra que eu não gosto, mas é só um exemplo, mas quando a gente está naquela frequência da desgraça, a gente só vê desgraça. Tá sintonizado ali. É nessa rádiozinha aí que a gente tá lá, né? Mas olha só, eu saio da ponte, encontro um terapeuta que vira meu professor, amigos dando teto para eu ficar, sabe? Sempre tendo pessoas a vida te trazendo coisas boas, né? Eu não posso reclamar. Né? Então, nos últimos 10 anos, eu tenho pedido tanta desculpa a Deus. Porque, né, eu falo assim, eu já xinguei tanto o Senhor, mas eu era um menininho ingênuo. Tava doendo pra caramba, eu não sabia lidar com essa dor. Hoje eu entendo plenamente o que o Senhor estava fazendo para que eu entendesse e sentisse na pele, porque uma coisa é estudar nos livros sobre todas as dores, doenças e tal. Outra coisa é sentir na pele. Agora, se a gente somar os estudos com essa coisa da vivência, então por muitas vezes chega uma pessoa depressiva e eu não falo nada. Porque aquele momento dela, ela ainda não tá naquela claridade. É, né? É o movimento de você também trazê-la para você. Né? Sim. Se não você chega ali. Não adianta você falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque aí você só afasta a pessoa. Porque ela vai falar, quem que é aquele louco falando alguma coisa? E ele já tá, desculpa a expressão, já tá de saco cheio, porque todo mundo tá falando, isso é frescura, isso é fácil, você... Não é. Não é.
Então, meu recorde foi ficar 47 minutos em silêncio com o paciente na minha frente sem falar nada. Só dei bom dia. Até que ele fala assim, Toshi, você não vai falar nada? Aí eu falo, eu posso. Porque eu sei que você tá de saco cheio com pessoas, terapeutas, famílias, sei lá, amigos falando na sua cabeça, eu não quero ser mais um. Agora, se você abrir a porta para eu entrar, educadamente vou aceitar. Simples assim. Então não adianta só ficar apontando dedo, faz isso, faz aquilo. Ouve aqui essa frequência e vai embora. Não. Até seria muito simples até, né? Porque aí você não resolve. Vamos acolher. Vamos gostar, acolhimento, né? Vamos gostar do que a gente faz como terapeuta. Não é um jaleco. É ser humano para ser humano. Isso é o mais importante de tudo. Já teve uma paciente lá que veio porque tinha terminado um relacionamento de 15 anos. Já estava se relacionando com outra pessoa, porém 2 filhos, uma família oriental, com aquele pensamento mais fechado. Não passou 5 minutos, ela falando para mim, eu já pedi licença. E eu atendo e moro no mesmo lugar. Aí eu voltei de bermuda e chinelo. Ela, poxa, você se trocou? Eu falei, por quê? Você não precisa de um terapeuta, você precisa de um amigo. Você precisa conversar, né? Vamos... A gente chegou a pedir até iFood nesse dia. Então, mas olha que legal, esse tato é importante, então, né? Mas isso foi a vida, isso a gente... Nada contra a escola, que é importante. Isso que eu falo, não se aprende na teoria escola, não te diz assim, cursos, é a vida. A teoria não te dá, né? É o feeling, exato. É a prática, é a vivência. E ela já está casada com essa nova pessoa, já tem quase 10 anos, se não me engano. Recentemente encontrei com ela no supermercado, porque ela só foi essa vez. E ela me abraçou muito emocionada. Poxa, eu nunca vou esquecer. Foi que bom. Siga a sua vida, seja feliz. Então as coisas são simples. Então hoje eu tô bem, tenho minhas dores de barriga sim, porque ainda estou humano, mas todo aquele sofrimento, toda aquela carga, não faço mais isso comigo, não tenho porquê. A guerra acabou realmente. Exatamente. Literalmente, a guerra acabou. Exato, e saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Inclusive, deixo os parabéns aqui por você estar se conectando com mais saúde na sua vida. Eu até me emocionei aqui com o Toshi falando também da paciente, né, que o que ela passou para chegar ali, o que ele passou para chegar ali. E aí eu deixo essa reflexão para você também. O que você passou para estar aqui ouvindo esse episódio, assistindo esse episódio. Então, parabéns pela permissão de acessar mais energia, consciência, uma frequência, literalmente uma frequência do bem, não é? Isso aí. Exato. E para você que está nos assistindo, Toshi, como que podem entrar em contato com você? Então, no Instagram lá, @frequências do bem, né? Lá vai ter os contatos, tudo certinho. Tem também o meu Instagram, Toshohama, mas o @frequências do bem, creio que seja mais fácil. A gente também vai estar numa... Pode se falar de palavras? Pode, claro. Claro, manda ver. Inclusive a gente já vai falar do Manaki for All em abril. Sim. Exato, que em breve tá acontecendo aí. Estaremos juntos novamente, Exato. na verdade. Mas lá no dia 24 de março, a gente está aterrissando lá na Ilha da Madeira, em Portugal. Então a gente vai dar uma palestra lá e também vão ter alguns dias para atendimento lá, né? O pessoal já está procurando lá na Ilha da Madeira, que eu fico muito honrado. Legal, sensacional. Muito show. Por isso eu fico muito emocionado, né? Puxa, uma coisa que eu criei lá atrás para mim. Hoje tem gente interessada, assim, né? Então eu fico sempre muito emocionado e honrado. Em abril estaremos juntos, que vocês vão falar aí. Eu também vou falar junto também. aí, senão o Marcos Manaco mata a gente. Não é só uma E já aproveitando, já vamos falar. Só uma observação. O Instagram do Toshi aqui, Frequências do Bem, a gente está deixando aqui na descrição também para facilitar para você. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, Exatamente. Para facilitar. Eu também. Que legal, aí tá sim, vendo? hein? Vários eventos ao redor do mundo para você participar, para você se permitir trilhar esse caminho. Muito aí. show, hein? Não é? Sensacional. E olha lá. E olha só, deixando um presente sobre o que a aqui gente falou pro muito Toshi, aqui, não, né? eu sou essa essência, Uau! para você sempre se lembrar Muito dessa obrigado. participação sua. Eu separei aqui pra Cíntia também, você manda pra Exato, ela. E interessante, as cores do Saúde Energética. Não é? né? São as mesmas cores, olha lá. Ó. Exatamente, Legal. para você sempre se lembrar. Um presente Gratidão. aqui da Engenharia da Humanidade, para você
precisa se lembrar aí desse transbordo de consciência aqui no Saúde Energética. Gratidão. Parabéns, Obrigado. parabéns. Show. E aqui também, ó, um presente Opa! da Bruxarina, Uau. né? Sais de banho de chuveiro. Adoro, cheirosa. Bruxarina. Bruxarina é show, né? Sensacional, muito bom, sempre muito perfumado, adoro. Exato, né? Adoro. É bom. Com produtos 100% naturais, lá no site bruxarina.com.br você tem diversos produtos, tanto para o seu corpo quanto para seu ambiente, para sua casa, seu consultório, enfim. E no Instagram, ó, Bruxarina _. E quando você encher o seu carrinho, coloque o cupom Saúde Energética que você tem 10% de desconto. Não é para deixar sua casa, seu ambiente e você ainda mais perfumado, aromático, não é? E energizado, né? Muita coisa boa. Exatamente. E olha só, Tocha, quem Opa, está aqui quem na chegou? sua frente? E quem chegou? Uau, Quem a cara chegou? dele. Quem é? Exato, olha só, Tocha. Esse aqui é o seu eu do futuro. Olha aqui você no capacetinho, que é o Toshinho ali, ó. Olá! Seu eu do futuro está no aqui e agora. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Parabéns e sempre vou amar você. Aí sim, hein? Muito bom. Sem Sensacional. frequência, hein? Isso aí, sempre isso. É sempre se amar, sempre entender que você é capaz, realmente, não só como eu falo frasezinhas de Facebook, mas a gente sentir e praticar de verdade isso. Sim. Né? Lógico que eu vou errar no meio desse caminho, mas eu também vou me perdoar com certeza, mas eu vou errar tentando acertar, que é o mais importante, né? Então, parabéns aí, viu? A gente se vê daqui a um pouco aí. Tamo junto, né? Sensacional. Maravilha. E parabéns por você ser quem você é. Parabéns por idealizar e trazer para o mundo, para essa Novidades, realidade, todas essas frequências do bem. Né? Imagine quantas pessoas você já impactou, já transformou a vida daquela pessoa. Percebe? Tanto direto ou indiretamente, os Exato. familiares, os amigos. Então, olha só o quanto você impacta o mundo positivamente. Então, parabéns Muito bom. por você ser quem você é, ser de luz, né? Que trilhou alguns caminhos, alguns desafios, Sim. mas você usou todos esses desafios como combustível para a vida, trazendo luz para todos, não é? Então, bora lá, ir lá no Instagram do Toshi, deixar os comentários, se conectar com ele, não é? Parabéns, parabéns. É isso. Eu agradeço pelas palavras aí, agradeço também o convite, viu, Rafa e Pércio. Saibam que não é só pelo WhatsApp, vou deixar aqui falar. Tamo junto. Eu queria estar aqui, Que show. mas devido a essa nova fase, né? Então tá tendo aí muito agendamento, não tô reclamando, universo, mas então me perdoem por isso, mas Nada. desde Uma hora dá certo, Seja deu sempre certo. bem-vindo e já deixa Veio. aqui, ó, hashtag Volta volta Toshi, Toshi. é isso. Exato. mas saibam que desde quando eu conheci vocês Que pessoalmente show. lá, vocês já estão no meu coração. E tem- A recíproca é verdade, verdadeira, tamo então, junto. Virou tamo família junto. já, né? Opa. Já somos a família, né? Tamo junto. Família Manaqui for all. É isso aí. Isso aí. Sempre conectando. Gratidão mesmo. Gratidão exato. sempre mesmo. Viu? Exato. Gratidão, Um grande Toshi. beijo pro Marcos Manaqui e pra Grande. Doce Yuka. Doce não é? Yuka, que tá E para sempre... todos os terapeutas aqui, ó, para Mania Criativa, né? Loja física em São Paulo com diversos produtos personalizados para você eternizar, né? Como diz o Perso, Eternizando momentos. exato, para você eternizar aquele desenho do seu filho, enfim, presentes para sua família, para sua empresa, enfim. Criar os diversos- presentes, né? Eles têm muitas coisas legais. Exatamente. Então o QR Code aqui, ó, vai para o WhatsApp e você também tem 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. E no Instagram, Mania Criativa SP. E uma mensagem final. Que todo mundo realmente aprenda a se amar e a se respeitar. Nunca deixe na mão de ninguém. Isso não é egoísmo. Você sabendo disso vai conseguir ajudar até muito mais pessoas e amar muito mais quando você fizer tudo isso para você primeiro. Maravilhoso, hein? Exatamente. E é isso mesmo, Alto né? amor, alto bondade, Sempre. alto... Primeiro eu sou, né? Eu sou. sou. Quando Eu você sou. internalizar isso, aí você Isso aí. consegue transbordar. É Sempre. isso. Sempre, sempre. Exato. Muito bom, hein?
Parabéns, Toshi, parabéns. Gratidão. Que honra e gratidão Grande ter Toshi. você aqui no nosso Honra é estúdio. minha sempre. Seja sempre bem-vindo. Gratidão, Gratidão, Pércio. Rafa. Parabéns por acessar mais saúde energética na sua vida. Se inscreva no canal e vamos compartilhar para que as frequências do bem cheguem no mundo todo, para que a gente possa literalmente vibrar e estar isso. numa frequência mais elevada. Afinal, todos fazem parte e são mais do que merecedores nessa experiência humana chamada vida. Maravilha, Gratidão, Rafa. um beijo no Gratidão, coração Toshi. e até o Gratidão. nosso próximo episódio.